Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Nós iremos falar sobre a região de Núbia, que significa Terra do Ouro, e foi lá onde se desenvolveu o reino de Cuxi, a partir do segundo milênio antes de Cristo. Podemos ver na imagem as pirâmides cuxitas na cidade de Meroé, atual Sudão, e hoje essas obras são consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esse mapa mostra que a região de Núbia, o reino de Cuxi, ficava ao sul do rio Nilo. Quanto à formação, inicialmente, o reino de Cuxi tinha a cidade de Kerma como capital. Depois, a sede do governo deslocou-se para Napata e, posteriormente, para Meroé. Essas cidades foram importantes centros comerciais, religiosos e artísticos. Houve influências do Egito sobre Cuxi, pois é possível destacar trocas culturais entre os cuxitas e egípcios. Essas trocas culturais podem ser percebidas, por exemplo, no artesanato, na escultura, na religião, nas técnicas militares e na escrita. Sendo que o reino de Cuxi manteve relações instáveis com o Egito, sendo que, em certos momentos, o povo cuxita foi submetido pelos faraós egípcios. Foi o povo egípcio que viveu sob o domínio dos reis de Cuxi em outras épocas. Assim, a dominação cuxita no Egito antigo terminou por volta de 664 a.C., quando tropas assírias invadiram o território dos egípcios. Foi quando os reis cuxitas se retiraram do Egito e se instalaram na região entre Napata e Meroé. Os cuxitas desenvolveram sua própria escrita, a meroítica, onde o alfabeto tem 23 sinais, forma cursiva e hieroglífica, mas essa escrita está em processo de decifração, tendo em vista que seus valores fonéticos, sons, são conhecidos, mas não seus significados. Falando da economia que se estabeleceu no reino de Cuxi, o comércio era muito praticado pelos cuxitas. Portanto, boas estradas ligavam os ativos portos do Mar Vermelho com os territórios estrangeiros e negociavam com os faraós do Egito. A Núbia era uma região muito cobiçada pelos egípcios. Possuía grandes quantidades de minas de ouro e outras pedras preciosas e outras atividades bastante praticadas pelo Cuxi foi a agricultura, a pecuária, devido aos estepes, savanas e ao clima ameno da região de Meroé, e outras atividades foram a prática da cerâmica artesanal. Quêndice é um título derivado de uma palavra meroítica, cujo significado é rainha-mãe. E em diversos momentos o reino de Cuxi foi governado por rainhas-mães. Elas influenciavam questões religiosas, militares, econômicas e o relacionamento com os povos vizinhos. E pesquisadores indicam que elas foram guerreiras e comandaram exércitos. Além de Quêndices, as mulheres núbias desempenharam o papel de sacerdotisas do templo de Amon. Quanto à religião, o povo de Cuxi era politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses. Os povos de Cuxi eram politeístas, cultuavam, adoravam vários deuses antroposomórficos, como Marduk e Apedemeque. Na cidade de Napata foi construído um templo em homenagem a Amon,
deus Sol, também cultuado no Egito. A sociedade era rigidamente dividida, era rigorosamente dividida. No topo da sociedade ficava o rei e a família real, e também os sacerdotes e chefes militares. Numa camada mais abaixo, ou seja, a intermediária, ficavam camponeses, artesãos, pequenos funcionários e comerciantes. E na camada inferior ficavam os escravos. Quanto à política, a monarquia era hereditária. O rei era o responsável pela administração e cobrança de impostos. Mães e esposas da família real, as Cândices, cumpriam o papel político e social importante. O fim do Império Kush foi da seguinte forma. A partir do século III, o Império Kush entrou em decadência por razões desconhecidas. Ou seja, a partir do século III, o Império de Kush entrou em decadência por razões desconhecidas. Os povos nômades tomaram o lugar do Império Kush. E no ano de 330 d.C., o Império de Kush foi dominado pelo de Axum, que ficava na região norte da atual Etiópia. O certo é que o Império Kush sofreu várias invasões de egípcios, de assírios e principalmente do Império Romano. Só que era um império, um reino totalmente preparado militarmente, inclusive liderado por rainhas